Fala galerinha, aqui quem fala é o professor João Vitor, professor de matemática aqui do Educa Mais Serrano. E hoje, pessoal, estaremos estudando pela primeira vez o conteúdo de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Já estudamos em aulas anteriores a equação do primeiro grau com uma incógnita, que nos casos estudados utilizamos a incógnita x, ok? Nesse caso, estaremos estudando com duas incógnitas e elas são representadas pela expressão ax mais by igual a c. Então, essa é a estrutura de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Aqui no caso, as incógnitas são x e y, ok? Essas duas incógnitas, esses dois valores de x e y, eles estão ligados através de uma relação de dependência. Como assim, professor? O valor de x dependerá de qual será o valor de y. Ou seja, essa relação de dependência pode ser determinada ou denominada, como par ordenado da equação. Okay? Os valores de x, eles dependem dos valores de y e vice-versa. Como, por exemplo, na equação 3x mais 7y igual a 5. Para identificar os valores de x e y, o que é preciso fazer? Ao substituir, por exemplo, o valor de y por 2, suponhamos que o valor de y é igual a 2. Substituindo na fórmula e efetuando o cálculo, eu irei descobrir, consequentemente, o valor de x, ok? Se o valor for alterado, consequentemente, o valor de x também será alterado no final do cálculo. E prosseguindo com o cálculo, vamos ter o seguinte resultado. Repete o 3x mais 7 vezes 2, substituindo o valor de y, que igual a 5. E agora eu vou desenvolver a multiplicação, repetindo 3x mais 7 vezes 2 é igual a 14, igual a 5. E agora sim eu tenho uma equação do primeiro grau com uma incógnita. E como já sabemos, como já vimos em outras aulas, eu vou isolar x no primeiro membro e levar os números, os valores numéricos para o segundo membro, ficando da seguinte maneira. 3x igual, repete o 5, mais 14 passa para o segundo membro negativo, menos 14. E agora? Eu efetuo a subtração, ok? Repete o 3x e 5 menos 14. Se eu tenho R$5 e eu devo R$14 para uma pessoa, eu dou esses R$5 para essa pessoa e ainda vou ficar devendo, porque eu só tenho 5 e a dívida era mais alta, então eu ainda vou ficar devendo 9, ok? E agora, isolando o x sozinho aqui no primeiro membro, eu repito mais 9. 3 estava multiplicando o x, passará dividindo. Desta forma, eu terei o resultado de menos 3. Ok? Então, com isso, temos que, para y igual a 2, x será igual a menos 3. Ok? Estabelecendo assim o par ordenado. Par ordenado, menos 3 e 2, onde menos 3 é x, e y é 2. Então, estabelecendo um valor ou para x ou para y, você conseguirá descobrir o valor da outra incógnita, seja ela qual for, ok? Bom, pessoal, para reforçar mais a teoria
da questão de dependência, ou seja, do par ordenado, vamos ver o seguinte exemplo. Por exemplo, x mais y igual a 8. Para que essa igualdade seja igual a 8, aplicando para x o valor de 1, qual será o valor de y para que a igualdade seja 8? Então, 1 mais quanto é igual a 8? 1 mais quanto é igual a 8? Obviamente que é 7. Se você somar 1 mais 7, será igual a 8. Então, se o valor de x for 1, ele depende de que o valor de y seja 7. Ele vai depender de que o valor de y seja 7, ok? Se o valor de x for 2, qual deverá ser o valor para y? Obviamente é 6. Para ser igual a 8. Tem que satisfazer a igualdade. Para x igual a 3, qual deverá ser o valor de y? É igual a 5, porque 3 mais 5 é igual a 8. Para que a igualdade seja 8 e o valor de x seja 4, qual deverá ser o valor de y? Deverá ser 4 também, porque 4 mais 4 é igual a 8. E assim, eu vou seguir, por exemplo, com 5 representando o valor de x. Qual deverá ser o valor de y? 3. Dessa forma, a igualdade será igual a 8. Para x igual a 6, qual deverá ser o valor de y para que seja igual a 8? 2, porque 6 mais 2 é igual a 8. E assim sucessivamente, ok? Até você chegar em 7x para ser igual a 8, deve-se somar com 1, para ser igual a 8, ok? Então, é isso que significa a questão de dependência dos pares ordenados. X depende de y, assim como y depende de x. Bom, pessoal, para o nosso exemplo aqui do quadro, que diz o seguinte: dada a equação 5x menos 2y igual a 20, encontre o valor de y quando x assumir o valor igual a 2. Ó, quando x assumir o valor de 2. Fazendo essa substituição, vamos ter o seguinte: 5x menos 2y igual a 20. A questão me deu o valor de quem? De x ou y? De x, ó, quando x assumiu o valor igual a 2. Então, eu vou substituir. Onde tiver x, eu vou substituir por 2. 5. Lembrando da aula de monômio, que eu tenho um coeficiente e uma incógnita. Entre eles dois, quando não aparece nada, a operação é multiplicação. Isso daí é constante em todos os conteúdos. Quando você vê uma situação desse tipo, você vai logo deduzir, você vai logo perceber que aqui é uma multiplicação. Então, substituindo x por 2, vou ter 5 vezes 2. Repetindo do restante, menos 2y igual a 20. E agora o que eu faço? Efetuo a multiplicação e, consequentemente, eu vou isolar y no primeiro membro, assim como fazemos com a equação do primeiro grau com uma incógnita. 5 vezes 2 é igual a 10. Repete menos 2y igual a 20. Beleza? Deixando no primeiro membro apenas quem tem y, no caso, menos 2y. Menos 2y, importante ver o sinal, ó, sinal negativo. Repete a igualdade, repete o 20 que já está no segundo membro. O 10 passará para o segundo membro com a operação inversa. Ou seja, ele está positivo, vai passar negativo. Ok? E agora eu tenho menos 2y igual a 20 menos 10. O que eu tenho que fazer? Efetuar a subtração. Repito, menos 2y igual 20 menos 10 é igual a 10. Ok?
Agora sim, eu deixo y sozinho no primeiro membro, repito igual a 10, e menos 2 que estava multiplicando o y passará dividindo x, com o mesmo sinal, ok? E agora sim eu tenho uma fração, ou seja, eu tenho uma divisão, 10 que divide menos 2. Os sinais dos dois são opostos, o resultado será negativo. Então vai ficar menos 10 dividido por 2 é 5. O resultado de y é igual a menos 5. Ok? Y é igual a menos 5 para que a igualdade seja verdadeira. Ok? Então, como eu vou tirar a prova disso? Como é que eu vou tirar a prova disso? Vou substituir na equação 5x menos 2y igual a 20. Eu vou substituir, já que eu encontrei para x, ó, x igual a 2 e y igual a menos 5, eu vou substituir aqui na fórmula para ver se a igualdade é verdadeira. 5 que multiplica 2 menos 2 que multiplica menos 5 igual a 20. Substituindo, onde tem x eu coloquei 2, onde tem y eu coloquei menos 5. Fazendo essas multiplicações, eu vou ter o seguinte. 5 vezes 2 é igual a 10. Menos vezes menos é mais. 2 vezes 5 é igual a 10, igual a 20. 10 mais 10 é igual a 20. 20 é igual a 20. Então, dessa forma, eu tiro a prova de que o meu cálculo está correto, ok? Então, voltando para o assunto de dependência, nesse caso aqui a questão impôs o valor de 2 para x. Se eu trocar esse valor por 3, o valor de y ainda vai ser menos 5? Será? Não, o valor de y vai mudar. Então, como nós vamos ter certeza disso? Vamos calcular? Vamos ver, trocando o valor de 2, o valor de x, que no caso aqui é 2, se eu colocar 3, como é que vai ficar isso aqui? Olha só. Substituindo x por 3, será que o valor de y ainda vai ser menos 5? Vamos ver. 5 que multiplica 3, substituindo o valor, menos 2y, repetindo o restante, ó, igual a 20. 5 vezes 3 é 15. Menos 2y igual a 20. Vou deixar menos 2y no primeiro membro novamente. Repete a igualdade, repete o 20. 15 passará para o outro lado negativo. Menos 15. 15 positivo passa para o segundo membro negativo. Repete menos 2y. Repete a igualdade. 20 menos 15 é igual a 5. Ok? Deixando o y aqui no primeiro membro sozinho, eu escrevo a igualdade. Reescrevo também o 5. E menos 2 passará dividindo 5. Então, dessa forma, eu não tenho como dividir 5 por menos 2 e encontrar um valor inteiro. Eu vou deixar dessa forma. Poderia encontrar um valor decimal, mas eu vou deixar nessa notação. 5 sobre menos 2 é o valor de y. Note que é diferente. Por quê? Porque agora o valor de x eu disse que é 3. Eu disse que é 3, ó. E o valor de y se tornou 5 sobre menos 2. Então, bem aqui a gente comprova a teoria de que x depende de y para que os valores sejam satisfeitos, ok? Então, vamos para o nosso próximo exemplo. Bom, pessoal, para finalizar a nossa aulinha de hoje, vamos para esse exemplo apenas para dar uma reforçada no conteúdo estudado.
Temos a seguinte equação do primeiro grau com duas incógnitas. 4x mais 2y é igual a 10. Para que essa igualdade seja verdadeira, ó, e ainda segue dizendo que y é igual a 1. O que eu tenho que fazer? Substituir 1 aonde tiver y na minha equação. Dessa forma eu estarei encontrando o valor para x. Repetindo, 4x mais 2, que multiplicar y, quem é y? É 1. Será igual a 10. Ok? Vou repetir o 4x mais 2 vezes 1 é igual a 2, igual a 10. Deixando o monômio que tem a incógnita x no primeiro membro e passando o 2 para o segundo membro, eu vou ter a seguinte expressão. 4x igual a 10 menos 2, porque 2 está positivo, passa para o segundo membro negativo. 4x, repito, e efetuo essa subtração, será igual a 8. Beleza? Deixando o x sozinho no primeiro membro, repete a igualdade, repete o 8. 4 está multiplicando x, passará dividindo 8. Passará dividindo 8. Dessa forma, eu terei o quê? 8 dividido por 4, x será igual a 2. Beleza? Então, no momento que eu atribuo 1 para o valor de y, eu terei para o valor de x o número 2 para que a igualdade seja 10. Ok? Se o valor de x fosse um outro número diferente de 2 nessa questão, a igualdade não seria verdadeira e eu estaria errando o meu cálculo. Então, mais uma vez, estamos aqui comprovando a relação de dependência do par ordenado, nosso par ordenado x e y, onde x é igual a 2 e y é igual a 1. Esse é o nosso par ordenado da nossa equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, pessoal, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que você tenha compreendido, espero que você tenha gostado. E se você gostou dessa aula, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder as nossas aulas que são postadas aqui toda semana. Beleza, pessoal? Fique com Deus, forte abraço e até a próxima aula.